23 de junho de 1998. O Brasil parava, não para assistir à Copa do Mundo na França, mas para chorar a despedida de um dos maiores ídolos da história da música sertaneja. Luiz José Costa, o Leandro, partia precocemente aos 36 anos, deixando um vazio que 28 anos depois ainda ecoa nos bastidores da fama. Mas o que parecia ser apenas uma tragédia médica revelou-se um campo de batalha por herança, segredos de alcova e silêncios que duraram décadas. Por que a viúva Andréa Mota foi acusada de abandonar o marido no leito de morte? Qual é a verdade por trás do herdeiro secreto que surgiu apenas após o sepultamento, mudando o destino da fortuna da família Costa? Hoje, as máscaras caem. Entre documentos judiciais, exames de DNA polêmicos e o desabafo tardio de quem viveu o inferno por trás das câmeras, vamos revelar o que o tempo tentou apagar. Prepare-se. Você está prestes a entrar no capítulo mais obscuro da dinastia Leandro e Leonardo. Este não é apenas um tributo, é uma investigação sobre o que aconteceu quando os refletores se apagaram e a dor se transformou em processo. Acompanhe a cronologia detalhada de uma ascensão meteórica e uma queda devastadora. Deixe o seu like agora para fortalecer o jornalismo independente. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações para não perder nenhum detalhe deste dossiê. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo este documentário especial. Por quase 3 décadas, o nome de Andréa Mota esteve selado sobre o rótulo de A Viúva de Leandro. Entretanto, o que o público consumia como luto recatado escondia uma guerra fria nos bastidores da família em Goiânia. Recentemente, a ex-modelo decidiu romper o isolamento midiático para confrontar acusações que mancharam sua reputação desde 1998. O estopim foi o ressurgimento de ataques pesados, incluindo o polêmico exposed feito por Cléo Loyola, ex-mulher de Luciano Camargo, que lançou dúvidas cruéis sobre as intenções de Andréa ao lado do cantor. A narrativa de Loyola é cortante. Ela afirma que o casamento entre Leandro e Andréa foi movido puramente por interesses financeiros e que a união já estava em colapso antes mesmo do diagnóstico de câncer. Segundo o relato, o sucesso Não Aprendi Dizer Adeus teria sido composto em um cenário de profunda frustração amorosa, onde a traição seria o tema central. Essas alegações sugerem que, enquanto o Brasil rezava pela recuperação do ídolo, o clima doméstico era de separação e desconfiança. Seria possível que o maior ídolo do sertanejo estivesse vivendo uma farsa romântica nos seus dias finais? As acusações ganharam tração digital ao sugerirem que Andréa Mota sequer visitava o marido com frequência durante o tratamento severo. A imagem da viúva em prantos no velório foi classificada por críticos como uma encenação para garantir aceitação pública e proteção patrimonial. Esse embate não ficou restrito às redes sociais. Ele reflete a exclusão de Andréa das celebrações íntimas da família de Leonardo. A própria ex-modelo admitiu que sua presença raramente é solicitada em eventos da Fazenda Talismã, indicando uma ruptura diplomática que sobrevive ao tempo. Para se defender, Andréa participou do reality show Poderosas do Cerrado, no canal GNT, onde tentou humanizar sua trajetória. Ela revelou ter chegado ao fundo do poço emocional, dependendo de medicamentos para depressão e suporte espiritual para não sucumbir após a morte de Leandro. Sua versão aponta para uma mulher de 24 anos, que com 2 filhos pequenos precisou se blindar contra uma imprensa voraz e uma família que gradualmente a colocou no ostracismo. A tentativa de mostrar sua nova vida com o empresário Fernando Alves é uma estratégia clara de desvinculação, mas as cicatrizes de 1998 insistem em sangrar. A tensão aumenta quando analisamos o destino dos pertences pessoais do cantor. Andréa confessou que mantém um baú trancado com roupas e objetos de Leandro, o qual ela não tem coragem de abrir há anos. Essa dualidade entre o desapego social e o apego material privado alimenta o debate. Ela é uma vítima de circunstâncias cruéis ou uma estrategista que soube silenciar no momento certo? A verdade começa a surgir quando olhamos para o início de tudo, na Terra Vermelha de Goianápolis, onde o jovem Luiz José não imaginava que o mesmo solo que lhe dava o sustento
guardava o veneno de sua sentença de morte. A trajetória de Leandro não começou nos palcos iluminados, nas terras de Goianápolis, em Goiás. Ali, o menino Luiz José Costa mergulhava as mãos da terra para cultivar tomates e jilós ao lado de seu irmão Emival Eterno, que o mundo conheceria como Leonardo. O trabalho na roça era a base da sobrevivência da família Costa, mas as evidências científicas levantadas anos depois sugerem que foi exatamente nesse período que o destino do cantor começou a ser traçado de forma trágica. A exposição prolongada e sem proteção a agrotóxicos pesados nas lavouras de tomate é apontada por especialistas como um dos fatores que podem ter desencadeado a mutação genética responsável pelo seu fim precoce. O sucesso não veio por acaso, mas através de uma transição dolorosa do campo para a capital. Em Goiânia, os irmãos enfrentaram a pobreza extrema, com Leandro trabalhando como engraxate e vendedor de calçados, enquanto alimentava o sonho de ser o novo fenômeno da música brasileira. A formação da dupla Leandro e Leonardo, ocorrida oficialmente em 1983, só aconteceu após uma demissão inusitada de Leonardo em uma farmácia, um evento que pareceu um sinal do destino. O que começou em bares locais explodiu em 1989 com o hit Entre Tapas e Beijos, catapultando dois jovens agricultores ao topo das paradas e ao Palácio do Planalto, onde cantaram para o então presidente Fernando Collor de Mello. No entanto, por trás da fachada de riqueza e dos milhões de discos vendidos, o organismo de Leandro já estava sob ataque. Em abril de 1998, durante uma pescaria com amigos em sua fazenda, o cantor sentiu uma dor aguda nas costas que mudaria tudo. O que ele acreditava ser uma simples indisposição revelou-se, após exames no Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, como o temido tumor de Askin. Este é um tipo de câncer raríssimo, geralmente encontrado em crianças e extremamente agressivo em adultos. A mancha encontrada no pulmão direito de Leandro, do tamanho de uma laranja, era uma bomba relógio que os médicos sabiam ser quase impossível de desativar. O segredo sobre a gravidade da doença foi mantido a 7 chaves por Leonardo, que recebeu o diagnóstico real de que o irmão teria apenas 60 dias de vida. Enquanto o Brasil assistia a Leandro aparecer publicamente enrolado na bandeira nacional em junho de 1998, ele já estava sentenciado. A combinação de sua exposição aos químicos na infância e o hábito de fumar um maço de cigarros por dia acelerou o processo de falência. O otimismo demonstrado pela assessoria de imprensa da dupla na época contrastava violentamente com a realidade dos bastidores hospitalares, onde a equipe médica já não via chances de reversão para o quadro clínico. A morte de Leandro, ocorrida na madrugada de 23 de junho de 1998, não foi apenas a perda de um artista, mas o início de uma devassa em sua vida privada. Enquanto 250 mil pessoas seguiam o cortejo em Goiânia, questões sobre seu primeiro casamento com Célia Gonçalves e a relação tensa com Andréia Mota começaram a borbulhar. O ídolo que o Brasil chorava carregava consigo segredos que a terra vermelha de Goiás não conseguiu esconder por muito tempo. Como um homem tão amado pode ter escondido tantas feridas familiares enquanto brilhava sob os holofotes? A verdade estava prestes a ser testada por exames de laboratório e disputas por um patrimônio milionário. O falecimento de Leandro em 23 de junho de 1998 não encerrou sua história. Pelo contrário, abriu um capítulo de disputas silenciosas e mágoas que a mídia da época mal conseguia registrar. O velório na Assembleia Legislativa de São Paulo foi um evento de comoção nacional, onde 25 mil pessoas ignoraram a Copa do Mundo para prestar a última homenagem. No entanto, por trás das câmeras que focavam no chapéu sobre o caixão, um gesto improvisado pela assessora Ed Cury, a tensão entre a família de sangue e a viúva Andréia Mota já dava sinais de que a unidade era frágil. Enquanto o corpo era levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros em Goiânia, acompanhado por 250 mil pessoas, os bastidores da herança começavam a ser discutidos. Leandro deixou um patrimônio vasto, construído em pouco mais de uma década de sucesso absoluto, incluindo fazendas, imóveis de luxo e participações em empresas.
A partilha, porém, não seria simples. O primeiro casamento com Célia Gonçalves, mãe de Tiago Costa, e o atual com Andréia, mãe de Leandra e Leandrinho, criaram núcleos familiares com interesses distintos que passariam a colidir sistematicamente nos tribunais e nas reuniões privadas. A figura de Andréia Mota passou a ser alvo de um escrutínio implacável. Acusações de que ela teria se afastado da família Costa ganharam força à medida que ela buscava reconstruir sua vida longe do luto eterno exigido pelos fãs. A convivência com Leonardo, que via em Leandro um mentor e segundo pai, tornou-se protocolar. Revelações recentes de Andréia sugerem que ela foi gradualmente excluída do núcleo íntimo, chegando ao ponto de não ser convidada para eventos significativos na Fazenda Talismã, evidenciando que o elo entre ela e os parentes do cantor estava praticamente rompido. O ápice do conflito surgiu com as denúncias de traição e interesse financeiro que ganharam vida nova nas redes sociais décadas depois. A narrativa de que o relacionamento de Leandro e Andréia teria acabado antes da doença, motivado por desentendimentos graves, lançou uma sombra sobre a imagem de viúva oficial. O público começou a questionar se o sofrimento exibido nos programas de TV da época era genuíno ou uma manobra para garantir a gestão do espólio. Estaria a memória de Leandro sendo usada como escudo para proteger interesses patrimoniais? A pressão foi tanta que a ex-modelo decidiu ocultar-se por anos, protegendo os filhos da exposição tóxica. Mas o silêncio não impediu que novos fatos surgissem. Enquanto a família tentava manter a imagem de união, uma revelação bombástica estava prestes a mudar a configuração da herança: a existência de um quarto filho, fruto de um envolvimento fugaz com uma funcionária da casa de seus pais. O surgimento deste herdeiro não apenas forçou a reabertura do processo de partilha em 2009, como expôs facetas da vida íntima do cantor que ninguém estava preparado para encarar. Por trás do carisma que hipnotizava o Brasil, a vida de Leandro era regida por uma disciplina rígida e uma personalidade centralizadora. Enquanto o irmão Leonardo era o rosto da descontração, Luiz José era o estrategista financeiro e o pilar moral da família Costa. No entanto, essa faceta de homem de ferro escondia vulnerabilidades que só vieram à tona após sua morte. Documentos de bastidores revelam que o cantor era extremamente metódico com sua imagem pública, chegando a impor regras severas para Andréia Mota, que precisou abandonar a promissora carreira de modelo para viver à sombra do ídolo, uma decisão que ela hoje descreve como uma imposição da época. A dinâmica interna da dupla também não era apenas de sorrisos. Fontes próximas afirmam que Leandro gerenciava cada centavo dos negócios, desde a compra de gado até os contratos publicitários de milhões de reais. Esse controle absoluto gerava uma dependência emocional e financeira em todo o clã, o que explica o caos instaurado quando ele adoeceu. Sem a bússola de Leandro, a família viu-se perdida entre diagnósticos médicos e a iminente disputa pelo comando das empresas. Foi nesse vácuo de poder que as primeiras rachaduras entre Andréia e os irmãos do cantor começaram a se aprofundar, transformando o luto em uma guerra de influência. O estilo de vida do cantor também cobrava seu preço. Apesar da imagem de homem do campo saudável, o estresse das turnês e o consumo de tabaco eram constantes. Relatos de produtores da época indicam que Leandro chegava a fumar um maço de cigarros por dia para lidar com a ansiedade das apresentações. Essa fragilidade oculta foi o terreno fértil para o tumor de Askin, uma doença tão rara em adultos que os médicos brasileiros em 1998 tiveram que consultar especialistas internacionais para entender como proceder. O ídolo estava morrendo por dentro, enquanto por fora tentava manter a imagem de força para não abalar o império sertanejo. A vida amorosa de Leandro era outro labirinto. Antes de Andréia, seu casamento com Célia Gonçalves terminou de forma tumultuada em 1990, deixando mágoas que nunca foram totalmente cicatrizadas. A entrada de Andréia na vida do cantor foi vista por muitos como uma tentativa de recomeço, mas os boatos de que o relacionamento era mantido por aparências nos meses finais ganharam força. Seria o casamento uma estratégia de marketing para manter a imagem da família perfeita? Essa dúvida pairava nos corredores das gravadoras, alimentada pela frieza com que alguns parentes tratavam a esposa do cantor.
Tudo culminou no isolamento de Leandro em seus últimos dias no Hospital São Luís. Enquanto o Brasil recebia boletins médicos filtrados, a realidade nos quartos de UTI era de um homem enfrentando a solidão do poder. A decisão de Leonardo de esconder do irmão a gravidade da doença, a sentença de 60 dias, é até hoje um dos pontos mais polêmicos dessa história. O mentor da família partiu sem saber que seu império estava prestes a ser invadido por revelações de paternidade que ele mesmo, em vida, preferiu silenciar. O ano de 2009 marcou o momento em que a história oficial da família Costa foi implodida por um documento incontestável, um exame de DNA. Por mais de uma década, a imagem de Leandro como pai zeloso de 3 filhos foi mantida intacta, até que o surgimento de Leandro Borges trouxe à tona um segredo guardado nos corredores da casa de seus pais em Goiás. O jovem era fruto de um envolvimento fugaz entre o cantor e uma adolescente que trabalhava como funcionária doméstica da família na década de 90. O temor da reação dos patrões e a disparidade social fizeram com que a mãe do menino pedisse demissão e desaparecesse, levando consigo a prova viva de uma relação que a assessoria do artista jamais admitiria. A confirmação da paternidade não foi apenas um choque emocional para os irmãos e para a viúva Andréia Mota, mas um terremoto financeiro. O processo judicial exigiu a reabertura imediata da partilha de bens, forçando uma nova divisão de um império que já estava consolidado. Leandro Borges, o filho invisível, passou a ter direito legal a uma fatia igualitária das fazendas, cabeças de gado e empreendimentos, incluindo o famoso motel que pertencia ao espólio do cantor. Esse documento jurídico expôs a fragilidade da imagem pública de Leandro, revelando que por trás da fachada de mentor responsável existiam pontas soltas de uma vida íntima que ele não teve tempo ou coragem de organizar. A reação da família foi de uma aceitação protocolar, mas a integração do novo herdeiro nunca foi plena. Enquanto Tiago, Leandra e Leandrinho cresceram sob os holofotes, Leandro Borges herdou a fortuna, mas permaneceu à margem da mística da dupla. Ele optou por uma vida discreta como dentista, longe dos palcos e das redes sociais, contrastando com a exposição de seus irmãos. Essa divisão silenciosa reforçou a tese de que a família Costa priorizava a preservação da marca Leandro e Leonardo acima da união consanguínea. Até que ponto o sobrenome Costa é um privilégio ou uma sentença de isolamento para quem não faz parte do círculo de elite? Além do herdeiro confirmado, a justiça brasileira ainda precisou lidar com outros casos, como o de Leandro de Jesus. Ele acionou o judiciário alegando ser fruto de um romance de Leandro anterior à fama nacional. O processo trouxe documentos de uma época em que o cantor ainda era um desconhecido em Goianápolis. No entanto, desta vez, a ciência deu o veredito contrário. O exame de DNA, realizado com material genético fornecido por Tiago Costa, descartou qualquer vínculo. Esses episódios mostram que mesmo 28 anos após sua morte, o túmulo de Leandro continua sendo alvo de uma busca incessante por reconhecimento e patrimônio. A narrativa oficial de luto e união da família Costa sofreu ataques frontais com o advento das redes sociais, onde vozes do passado decidiram quebrar protocolos de silêncio. A denúncia mais grave veio de Cléo Loyola, que utilizou seu canal no YouTube para lançar acusações pesadas contra Andréia Mota. Segundo Loyola, a realidade vivida por Leandro em seus últimos meses de vida estava longe da harmonia estampada nas revistas. Ela alega que o cantor estava infeliz e que o casamento era mantido por uma fachada de conveniência, afirmando categoricamente que Goiânia inteira sabia do suposto interesse financeiro envolvido na união da ex-modelo com o ídolo sertanejo. Essas denúncias ganharam contornos de crueldade ao sugerirem que Andréia teria abandonado Leandro emocionalmente quando o diagnóstico de câncer foi confirmado. A acusação de que ela raramente visitava o marido no Hospital São Luís chocou os fãs.
Segundo as afirmações de Cléo, o cantor teria se sentido traído, sentimentos que teriam inspirado a carga dramática de suas últimas músicas. Seria possível que o homem que o Brasil queria abraçar estivesse enfrentando um deserto de afeto dentro da própria casa? Essa pergunta incendiou fóruns de discussão e obrigou a viúva a se posicionar publicamente décadas depois. Além das questões conjugais, surgiram denúncias sobre a exposição de Leandro durante o tratamento. Houve questionamentos sobre por que o cantor foi levado a tantas aparições públicas como a cena da bandeira do Brasil, mesmo estando debilitado. Críticos sugerem que a máquina de marketing não parou nem diante da morte iminente, utilizando a imagem do ídolo fragilizado para gerar comoção e impulsionar vendas. A denúncia é direta. Leandro teria sido transformado num produto de mártir enquanto ainda lutava por cada respiração, uma estratégia para imortalizar a marca da dupla. No campo jurídico, denúncias sobre a exclusão de herdeiros e a omissão de bens na partilha inicial movimentaram os tribunais de Goiás. O surgimento de Leandro Borges validou a tese de que segredos foram enterrados para preservar o patrimônio. A denúncia de que a família teria conhecimento da existência do rapaz e optado pelo silêncio até ser acionada pela justiça manchou a imagem de transparência dos Costa. O império construído sobre a humildade parecia agora cercado por documentos selados e interesses ocultos. Andréia Mota classifica essas acusações como calúnias. Em suas raras declarações, enfatiza que o sofrimento foi real e que o afastamento foi por sobrevivência psicológica. No entanto, a semente de dúvida foi plantada. O público passou a analisar cada vídeo antigo buscando sinais de desconforto no olhar do cantor. A denúncia de que a vida perfeita, na verdade, era um roteiro bem escrito, forçou uma reavaliação de todo o legado do artista. A partida de Leandro disparou uma série de consequências que alteraram permanentemente a estrutura da família Costa. A mais imediata foi a fragmentação do patrimônio. Com a morte precoce aos 36 anos, o cantor não deixou um testamento detalhado que pudesse prever a entrada de novos atores nessa disputa. A consequência direta foi um processo judicial que se arrastou por anos, onde cada imóvel, cada cabeça de gado nas fazendas em Goiás e cada direito autoral das canções de sucesso se tornou objeto de perícia. A fortuna, avaliada em milhões, serviu tanto como base para o sustento dos herdeiros, quanto como combustível para o distanciamento entre eles. Para os filhos, as consequências foram além do financeiro, foram psicológicas. Tiago Costa, o primogênito, tentou carregar o bastão musical do pai ao formar dupla com o primo, Pedro, filho de Leonardo. No entanto, o peso do sobrenome e a comparação constante com o talento de Leandro cobraram um preço alto. O encerramento da dupla e o afastamento dos palcos foram a resposta de quem percebeu que a sombra do pai era grande demais para ser ocupada. Hoje, ele vive uma realidade de gestão agropecuária, cuidando das terras que restaram da herança, optando por uma vida onde o silêncio do campo substitui os aplausos que outrora pertenceram a Leandro. Já para Andréia Mota, a consequência de ser a viúva oficial foi o ostracismo social por parte do clã principal. A quebra de laços com Leonardo e a falta de convites para os eventos na fazenda Talismã mostram que, no universo sertanejo, a lealdade muitas vezes termina onde começa a disputa pelo espólio. A ex-modelo sentiu o impacto de ser vista como uma intrusa em uma dinastia que fechou fileiras para proteger sua imagem. A reconstrução de sua vida ao casar-se com o empresário Fernando Alves foi lida por muitos fãs como uma afronta à memória do cantor, gerando uma onda de cancelamento que durou décadas. Uma consequência técnica e pouco discutida foi o impacto na carreira de Leonardo. Sozinho no palco, ele precisou reinventar sua identidade artística. A ausência de Leandro, que era o cérebro por trás dos arranjos e da administração, forçou Leonardo a assumir um protagonismo para o qual ele não estava totalmente preparado. O luto público tornou-se parte do show, e a necessidade de cantar os sucessos da dupla sem a segunda voz de Leandro transformou cada apresentação em um gatilho emocional. Seria a carreira solo de Leonardo uma homenagem contínua ou uma forma de lidar com a culpa de ter sobrevivido ao irmão? Por fim, a consequência mais profunda para o público foi a desmistificação do ídolo. A descoberta de filhos fora do casamento e as brigas judiciais humanizaram Leandro,
mas também retiraram o véu de perfeição que a mídia havia criado. O legado musical permanece intocado, mas a história por trás das canções passou a ser lida com mais ceticismo. A tragédia de 98 não apenas silenciou uma voz, ela desmoronou uma estrutura familiar que até hoje tenta recolher os cacos, entre reuniões de advogados e exames de DNA. A reação do Brasil diante da agonia e morte de Leandro em 1998 foi algo sem precedentes, comparável apenas à perda de Ayrton Senna. No entanto, conforme os anos passaram, a comoção deu lugar a um julgamento rigoroso nos tribunais da opinião pública. A imagem de Leandro foi preservada em um altar de santidade, mas o público mudou de postura quando escândalos sobre sua vida privada vazaram. O choque de descobrir que o símbolo da família tradicional mantinha segredos, como filhos não reconhecidos, gerou um debate intenso sobre a diferença entre o ídolo dos palcos e o homem dos bastidores. A reação contra Andrea Motta foi particularmente feroz. Em uma cultura que muitas vezes exige o luto perpétuo, a decisão da viúva de reconstruir sua vida foi vista com desconfiança. Ao se casar com o empresário Fernando Alves e ter mais 3 filhos, a internet reagiu com críticas pesadas. Muitos fãs interpretaram sua felicidade como um desrespeito à memória de Leandro. A pressão foi tão tóxica que ela precisou se retirar da mídia por anos, vivendo em um exílio voluntário para proteger os filhos, Leandra e Leandrinho. Até que ponto o público pode exigir o sacrifício da felicidade de uma mulher que ficou viúva aos 24 anos? Por outro lado, a comunidade sertaneja manteve um silêncio corporativista. Ídolos que carregaram o caixão evitaram comentar as polêmicas sobre herança ou os filhos extraconjugais. Esse silêncio visava proteger a marca sertaneja, que movimenta milhões. Entretanto, a reação de Leonardo sempre foi a bússola emocional do povo. Cada vez que ele se emociona em rede nacional, a opinião pública se inclina a seu favor, reforçando a narrativa de que ele é o único guardião legítimo do legado, deixando Andrea e outros herdeiros em um plano secundário na memória afetiva do país. A descoberta de Leandro Borges, o 4º filho, gerou uma onda de apoio popular ao filho rejeitado. A semelhança física impressionante entre o dentista e o cantor serviu como prova visual que o público aceitou antes mesmo do DNA. Essa pressão forçou a família Costa a uma aceitação pública, que nos bastidores foi cercada de ajustes judiciais. A reação popular provou ser capaz de alterar o destino de fortunas, exigindo que a justiça fosse feita para além dos laços oficiais. Hoje, a reação geral é uma mistura de nostalgia e busca por respostas. A vigilância sobre a família continua, como visto nos comentários sobre a ausência de Andrea nos eventos de Virgínia Fonseca. O público não quer apenas as canções, eles querem entender as fissuras de um império que por décadas tentou esconder suas sombras atrás de sorrisos e chapéus de boiado. 28 anos após o silêncio de Leandro, a história ganhou novas camadas com declarações recentes de seus herdeiros e o ressurgimento estratégico de Andrea Motta na mídia digital. A atualização mais impactante veio através de Leandra Costa, que hoje, como médica dermatologista, utiliza as redes sociais para humanizar a memória do pai, mas mantendo uma postura técnica que contrasta com o mundo do show business. Recentemente, ela e seu irmão Leandrinho, que é a cópia física fiel do cantor, deram declarações que mostram um amadurecimento sobre o passado, focando menos na tragédia médica e mais na preservação de um legado empresarial que sobreviveu a décadas de embates. Outra atualização crucial envolve o distanciamento definitivo do núcleo de Leonardo. Em 2024 e 2025, a ausência de Andrea Motta em eventos de grande porte, como os aniversários luxuosos organizados por Virgínia Fonseca, tornou-se pauta constante. A atualização do status dessa relação confirma que a divisão iniciada no final dos anos 90 é hoje um abismo intransponível. A viúva, agora mãe de 5 filhos, deixou claro em suas raras aparições que sua prioridade é o presente, indicando que o baú trancado com os pertences de Leandro representa uma fase da qual ela se orgulha, mas que não define mais sua trajetória pessoal ou social.
No campo da herança, as atualizações mostram que o patrimônio foi finalmente pacificado após a inclusão de Leandro Borges. O filho, revelado, vive uma rotina estável como dentista e mantém uma relação cordial, porém distante dos irmãos. Documentos recentes indicam que a gestão das fazendas e do motel herdado foi profissionalizada, evitando novos escândalos que pudessem manchar o faturamento do espólio. A atualização dos negócios mostra que o nome Leandro continua gerando milhões anualmente, provando que a marca superou a existência física do artista e as polêmicas de sua vida privada. A saúde do cantor voltou ao debate em conferências médicas sobre o tumor de Askin. Pesquisadores revisitaram o caso para estudar a agressividade desse câncer em adultos expostos a agrotóxicos, utilizando seu histórico como um alerta para trabalhadores rurais. Essa atualização traz uma justiça tardia ao cantor, transformando sua tragédia pessoal em um legado de conscientização. Pode o sacrifício de Leandro ter salvado vidas de outros agricultores que ignoravam os perigos invisíveis da terra? Por fim, a atualização emocional veio do próprio Leonardo. Em entrevistas recentes, ele admitiu que a ausência de Leandro ainda não cicatrizou e que ele continua consultando o irmão em pensamento antes de grandes decisões. Essa declaração reafirma que, apesar das brigas por herança e das denúncias de terceiros, o elo entre os dois irmãos permanece como a única verdade inesquecível dessa história. O Império Costa pode estar dividido entre advogados, mas no palco, a voz de Leandro ainda ecoa em cada acorde de seu eterno parceiro. A verdade final sobre Leandro não reside nas letras românticas de suas canções, mas na complexidade de um homem que precisou ser o alicerce de um império enquanto sua própria vida se esvaía. A investigação sobre seus últimos dias e as décadas que se seguiram revela que o cantor foi, acima de tudo, um protetor de sua linhagem. Documentos e depoimentos cruzados mostram que a destruição mencionada por críticos não foi financeira ou moral, mas sim a erosão de sua saúde em prol de um sonho que ele não queria deixar morrer. A verdade é que Leandro planejou o futuro de todos, mas não pode prever que o segredo do herdeiro oculto e as mágoas de Andreia Mota se tornaram as feridas abertas da dinastia Costa. O desabafo tardio de Andreia, ao revelar que chegou ao fundo do poço e precisou de suporte psiquiátrico, encerra o mito da viúva oportunista. A verdade final sobre ela é a de uma mulher que, aos 24 anos, foi jogada numa cova de leões midiática e familiar, sobrevivendo à sombra de um ídolo que, embora a amasse, impunha regras de silêncio e submissão. A existência do baú trancado é o símbolo definitivo dessa história. Há dores que nem o dinheiro, nem as fazendas e nem o sucesso podem curar. O afastamento da família de Leonardo não é um acidente, mas uma consequência de verdades que foram ditas e outras silenciadas no leito de morte no Hospital São Luís. Sobre os herdeiros, a verdade é que o sangue de Leandro se diversificou em caminhos que ele jamais imaginou. De médicos a engenheiros e dentistas, os filhos do cantor provaram que o sobrenome Costa pode sobreviver sem os holofotes. A integração de Leandro Borges ao espólio após o exame de DNA em 2009 foi o ato final de justiça que o próprio cantor não pode realizar em vida. A verdade sobre o filho invisível humanizou o ídolo e mostrou que por trás da voz perfeita de Pense em Mim existia um homem comum, sujeito a falhas e paixões avassaladoras, que a terra de Goiás tentou, sem sucesso, ocultar. No final das contas, o legado de Leandro é um testamento de resiliência. A investigação prova que o uso de agrotóxicos na juventude foi o vilão silencioso, uma revelação que hoje serve de alerta para toda uma categoria de trabalhadores rurais. A verdade final é que Luiz José Costa morreu para que o ídolo Leandro pudesse ser eterno. Ele sacrificou sua privacidade, sua saúde e, nos momentos finais, sua própria identidade para manter a máquina sertaneja girando. Seria Leandro o arquiteto de sua própria tragédia ou apenas uma vítima de um sistema que não permite fraquezas aos seus deuses? A conclusão dessa jornada investigativa nos leva ao mesmo ponto de partida: a ausência.
A verdade é que 28 anos depois, ninguém conseguiu preencher o vazio da segunda voz mais famosa do Brasil. Nem as polêmicas de Andréia, nem os exames de paternidade e nem as brigas por fazendas diminuem o impacto daquele 23 de junho. O que resta é uma história de superação, segredos e uma fortuna que, embora dividida entre muitos, tem um único dono na memória do povo brasileiro. A cortina se fecha, mas os ecos do que aconteceu nos bastidores de Goiânia continuarão a alimentar o debate por gerações. O documentário de hoje expôs as vísceras de uma das histórias mais dramáticas do entretenimento brasileiro. Vimos que por trás do sucesso de Leandro existiam batalhas judiciais, segredos de família e uma viúva que precisou se reinventar para não ser destruída pelo passado. A trajetória de Luiz José Costa nos ensina que o preço da fama é alto e muitas vezes é pago pelas gerações seguintes. A memória de Leandro está viva, não apenas nas rádios, mas nas complexas relações de seus 4 herdeiros e na saudade eterna de Leonardo. Qual dessas revelações mais te impressionou? A existência do herdeiro secreto ou o desabafo de Andréia Mota? Comente aqui embaixo, sua opinião é fundamental para o debate. Se você valoriza este tipo de investigação profunda e factual, deixe o seu like e inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Não esqueça de ativar o sino para receber os próximos dossiês exclusivos. Obrigado pela audiência e até o próximo capítulo da História por Trás dos Holofotes. Este foi mais um Vidas por Trás da Fama. Até a próxima!